Vamos lá? Olha o título do texto: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e também o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos, como foi dado para nós um decreto profético, no ano da reforma. Domingo passado, nós falamos, ou seja, o Espírito Santo falou nesse altar, sobre nós vivermos uma verdadeira reforma, uma mudança verdadeira e não só mais um título para mais um ano, ou mais um banner colocado no site da igreja. Não, a ideia de Deus, e o meu desejo também, é que haja na vida de cada um de nós toda mudança necessária, uma mudança real, uma mudança que não só nos faça pessoas melhores diante de Deus, mas uma mudança que também façam os resultados da nossa vida serem melhores. Quantos aqui querem ser pessoas melhores? Quantos aqui querem ter resultados melhores na vida? Então nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos ainda ser transformados, renovados na nossa mente, conforme disse a palavra do domingo passado. O que era o resumo da palavra do domingo passado? Nos esforçarmos por estar com Deus, nos esforçarmos na busca a Deus, no sentido de estarmos presentes, de estarmos buscando a intimidade de Deus, de estarmos presentes nas células, presentes nos discipulados, valorizando esse relacionamento com Deus nos cultos. Para quê? Para que através de uma exposição da nossa mente à palavra de Deus, a nossa mente seja transformada. A nossa mente deixe os pensamentos de incredulidade, os pensamentos contaminados pelo pecado, os pensamentos do mundo que são puramente, meramente naturais, para nós podermos ter os pensamentos de Cristo. A sabedoria, a ideologia que vem da palavra de Deus.
Isso é a renovação da nossa mente. E se nós buscarmos assim, nos expor à palavra de Deus, Deus vai transformar a nossa mente, Deus vai nos renovar a mente, dando a nós os pensamentos de Cristo, e fazendo isso vai mudar também a nossa linguagem. Porque muitas vezes coisas que pensamos a nosso respeito, coisas que pensamos erroneamente, equivocadamente a respeito dos nossos irmãos, nós falamos. E quando nós falamos coisas, nós já estamos construindo realidades. Enquanto eu só penso, está tudo bem ao meu redor. Mas a partir do momento que algo saiu da minha boca, ou é vida, ou é morte. Ou é edificação, ou é destruição. Amém? E eu preciso ter consciência disso e pedir a Deus que não só renove a minha mente, me dando essa mente perfeita de Cristo, essa mente que pensa de forma perfeita, que tem sabedoria divina, que pensa positivamente, que traz à existência uma identidade de perfeição para a nossa própria vida, que traz um aperfeiçoamento, que traz um resultado melhor a cada dia para o nosso próprio testemunho pessoal. Além de eu buscar essa renovação de mente, me expondo a Deus, me relacionando com a sua palavra, eu preciso também me esforçar, policiando a minha linguagem, porque agora eu sei que na minha língua está o poder da vida e da morte. E uma das coisas que acontece é que quando a nossa mente não é renovada, e quando nós não entendemos o poder que há nas palavras, nós mesmos nos auto-amaldiçoamos. Nós nos depreciamos. Nós bloqueamos o nosso caminho, o nosso desenvolvimento, através das palavras que saem da nossa própria boca. Quando uma pessoa declara, nada do que eu faço dá certo, ou Deus se esqueceu de mim, essa pessoa, além de estar pecando, ela está se auto-sentenciando. Ela está bloqueando o seu caminho no mundo espiritual, porque a partir daquela última declaração, tudo que ela fizer realmente vai dar errado. Porque a Bíblia diz, o que o homem pensar no seu coração, foi a palavra pregada pelo pastor César aqui no último culto de dezembro, assim ele será. E a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós liberamos palavras, o livro de Provérbios diz, estás enredado pelas palavras da sua boca. Ou seja, o que nós falamos a nosso respeito determina como vai ser a nossa sorte. Então nós temos que depender de Deus e pedir a Deus que não só renove a nossa mente, mas que aperfeiçoe, segundo a justiça dele, a nossa linguagem. E eu quero declarar que nesse ano, Deus vai te dar a capacidade de se aperfeiçoar na linguagem e de falar a linguagem perfeita do reino de Deus. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor. O apóstolo Tiago está dizendo aqui que se o homem souber trabalhar com a sua língua, se o homem souber refrear a sua língua, então ele vai ser considerado por Deus um homem perfeito. E um homem perfeito na sua postura espiritual, um homem perfeito na sua conduta, no seu caráter, ele vai também ter uma vida perfeita. As coisas começarão a ser transformadas e melhoradas na vida dele, porque o que eu penso, eu falo, e o que eu falo constrói realidades ao meu redor. Amém? Então, a renovação da mente é isso. A desconstrução de uma mente contaminada pelo pecado, paganizada, humanizada, né? Porque os pensamentos do homem são pensamentos limitados, naturais, e a gente deixar os pensamentos naturais e entrar nos pensamentos santos, divinos, sobrenaturais de Deus. Amém? A mente humana, a sabedoria humana, ela é limitada, mas a de Deus é ilimitada, ela é sobrenatural. Ela contempla coisas muito maiores e muito melhores. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. É para isso que você está aqui. Você não veio aqui só para cumprir uma tabela, para cumprir uma obrigação. Ontem uma pessoa me dizia assim, olha, ele estava se justificando. É uma pessoa muito boa, que eu amo muito, mas ele dizia assim, olha, eu ainda não estou indo assim assiduamente na igreja, porque eu sei que a hora que eu assumir esse compromisso,
eu tenho que me manter firme nisso. E eu disse, não, é verdade, Deus quer que nós sejamos pessoas comprometidas. Mas esse é um pensamento que vem do mundo. Porque nos relacionarmos com Jesus, sermos um homem, uma mulher de fé, temos esse hábito de estarmos na presença de Deus, buscando a face dEle, num culto, na igreja, não é uma obrigação. Esse pensamento dessa pessoa era um pensamento mundano, um pensamento segundo a razão humana. Eu falei assim, querido, não se cobre de nada, não traga sobre si mesmo esse peso, porque Deus não cobra nada de você. Deus não impõe sobre a sua vida uma responsabilidade que está te fazendo devedor. Você não está devedor para Deus. Deus te ama e Ele simplesmente deseja você na presença dEle. Mas quando você for, você não tem que ir por obrigação. Você tem que ir porque você deseja estar com Deus. Amém? Você deseja estar com Deus porque você ama Deus. Porque você precisa de Deus. Porque você tem prazer em ouvir a voz de Deus. Então não se condene por isso. Então esse é só um exemplo de como às vezes as pessoas têm pensamentos equivocados. Olha, eu não vou na igreja porque eu sei que eu não vou cumprir os deveres. Andar com Jesus não é viver cumprindo deveres. Andar com Jesus é ser livre de julgos, de regras. É ser uma pessoa que é movida pelo Espírito de Deus para fazer coisas boas. Amém? Então, nós precisamos dessa renovação de mente. Todos nós queremos uma vida melhor. Todos nós queremos que as coisas mudem ao nosso redor. Mas as coisas só mudam ao nosso redor quando Deus muda o nosso interior. Eu acho que você começou o ano dizendo, esse ano vai mudar isso, vai mudar aquilo, tem que mudar aquela coisa, tem que mudar a minha casa, tem que mudar a minha família, tem que mudar isso no meu ministério. Então deixe Deus fazer a mudança que precisa ser feita em você. Porque se você mudar, tudo que está ao seu redor vai mudar. Quantos creem nisso? E se Deus puder mudar a minha mente, então vai mudar a minha linguagem. E se mudar a minha linguagem, mudarão as minhas atitudes e os meus resultados. Amém? Hoje nós estamos falando sobre uma mudança necessária de linguagem. Muitas pessoas às vezes têm essa linguagem que é natural, que não entra no mundo espiritual, que não se relaciona com a linguagem divina. Outros têm uma linguagem pecaminosa que os limita, que os contamina, que os deprecia. Jesus disse claramente aos discípulos, o que contamina o homem, o que leva o homem a estar em pecado, não é o que entra na boca dele, mas é o que sai. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, se criticamos, se julgamos, se muitas vezes definimos coisas dizendo, o apóstolo está aí falando que precisa do dinheiro para pagar o aluguel, mas ele está falando isso para tal, quer usar esse dinheiro para si. Há pessoas que incorrem nesse tipo de erro, de precipitadamente julgar alguém ou algo sem conhecer uma realidade. Mas nós devemos nos esquivar disso, nós devemos fugir de queremos ser sabichões e mestres desse tempo, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Se eu me faço mestre, se eu me dou o direito de julgar os outros, eu vou ser também avaliado, esquadrinhado e julgado com muito mais rigor por Deus. Amém? Se você não quer ser criticado, não saia por aí criticando a tudo e a todos. Se você não quer ser julgado, não fique julgando tudo e todos que você encontra no seu caminho. Porque tem pessoas que elas têm esse prazer de olhar os defeitos dos outros e criticar, olhar as falhas dos outros e criticar, achando, acreditando que aquilo vai lhe projetar, que aquilo vai trazer para si uma imagem de eu sou superior. Mas isso é uma enfermidade de alma. E dessa enfermidade eu declaro que todos aqui nesse lugar serão curados. Se alguém aqui tiver que se gloriar em alguma coisa, vai se gloriar não nos defeitos dos outros, nem tampouco nas suas próprias qualidades. Mas a Bíblia diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Todo louvor, toda honra, toda
gratidão deve ser tributada a Deus, porque é Ele quem nos faz sermos eficazes naquilo que somos e naquilo que fazemos. Amém? Então, é preciso nós estarmos atentos a isso, o poder das palavras. E um líder de êxito, ele precisa obrigatoriamente ter um conceito correto de si mesmo. Foi a palavra do pastor César, ele falou assim: você não pode deixar que uma imagem errada de si domine a sua vida, porque Deus tem uma imagem correta de você, e uma imagem boa de você. O que Deus pensa de nós? Ele pensa coisas boas. Nós podemos pensar coisas ruins a nosso respeito. Não sou capaz, não sou bom, não sou uma pessoa fiel. Mas Deus nos vê como nós seremos. Deus nos vê pelas lentes da fé, porque Ele sabe que nele existe poder para te fazer uma pessoa melhor. Deus sabe que nele existe poder e amor suficiente para te transformar numa pessoa melhor. Só que você também, para viver essa transformação, você precisa querer, você precisa desejar. E muitas pessoas não prosperam, muitas pessoas não rompem nos setores da vida, não se destacam, não conquistam seus próprios sonhos, porque têm um conceito errado de si mesmos. O que o homem pensar em seu coração, assim ele será. Então, se você pensa que você é inferior, que você é derrotado, que você é rejeitado, isso vai te acompanhar a vida toda. Mas se você renunciar a esses pensamentos, a esses sentimentos, se você parar de dizer essas palavras a seu próprio respeito, então você vai permitir Deus inculcar em você os pensamentos dele, de que você é santo, de que você é amado, de que você é perdoado, de que você é sarado, de que você é liberto, de que você é próspero, de que você é vitorioso em tudo quanto você fizer, porque Cristo está com você. Você recebe isso? Então, por favor, dê um aplauso. Diga: Senhor, eu preciso me ver como o Senhor me vê. Eu preciso, Senhor, de um conceito correto de mim mesmo, em nome de Jesus. A base para esse conceito correto de nós mesmos, desta identidade ajustada, não vem do mundo, não vem do que o mundo nos ensinou, não vem do que os seus pais disseram a seu respeito, não vem do que as pessoas acham de você, nem tampouco do que as circunstâncias da sua vida falam ao seu redor. Muitas vezes, situações de fracasso, algum fracasso, alguma coisa que não deu certo, pode ser uma circunstância que está falando algo para você e te levando a pensar que por causa daquele fracasso, daquela falha, você é um derrotado. Mas nós precisamos pedir a Deus a capacidade de nos avaliarmos de forma justa, de forma correta, e vermos que nem tudo na nossa vida é erro. Nem tudo que você faz é errado. Às vezes você falha. Mas quantas outras coisas, se você pedir ajuda a Deus, Deus vai te mostrar que você fez certo, que você acertou. Só que tem gente que fica preso no erro. Tem gente que ele fica atormentado pela sua falha, porque ele não se permite errar. Ele é implacável com si mesmo. Tem gente que já foi perdoado por Deus, mas não se dá o direito de perdoar a si mesmo. Agora, se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se perdoe hoje, aqui e agora, por toda e qualquer falha, por todo e qualquer pecado seu, porque o Senhor já pagou o preço pelo seu perdão, lá na cruz do Calvário. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Então não deixe que as opiniões das pessoas, que os velhos ensinamentos, ou que as circunstâncias da vida façam você pensar mal de si mesmo e ter um conceito incorreto de você mesmo que vai impedir que você avance, que você conquiste, que você viva uma vida plena. A minha verdadeira identidade não é construída pelo mundo, nem pelo ensino
da família, pela cultura dos pais, nem tampouco pelas circunstâncias da vida. A minha verdadeira identidade é construída pela Bíblia. Amém? Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é um ser espiritual. E a verdade absoluta a respeito da sua vida não é aquilo que você pensa ou aquilo que dizem de você, nem tampouco o que as circunstâncias mostram a respeito da sua vida, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Quem recebe isso? Dá um aplauso a Jesus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. A Bíblia diz tanta coisa boa a seu respeito. Você vai ver já já. Eu preciso saber e crer o que a Bíblia diz a meu respeito. E eu só vou saber isso se eu for ler a Bíblia. Eu só vou saber isso se eu me expuser à pregação da palavra de Deus. Na célula, nos cultos, nos discipulados, na reunião de gerações, no culto de domingo. Então vale a pena chutar a preguiça para o lado, pular da cama, levantar cedo e vir aqui e receber uma mente renovada, uma linguagem aperfeiçoada pelo poder do Espírito Santo em você. Amém? Por quê? Porque 2016, no conceito divino, é um ano de sucesso, de prosperidade, felicidade para os justos. Um dos decretos do apóstolo René diz: será um ano dificílimo para os ímpios, mas a sorte dos justos será coroada de sucesso, de êxito, de felicidade. Você recebe isso? Tem alguém aqui que é justo? Então dá um aplauso a Jesus. Mas você precisa saber e crer no que a Bíblia diz a seu respeito. E o que a Bíblia diz a seu respeito? A Bíblia diz que você é escolhido por Deus, perdoado em Cristo, capacitado e ensinado no poder do Espírito Santo, sarado de toda doença e enfermidade, livre de toda maldição da lei, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mais do que vencedor por meio de Cristo, aquele que te amou primeiro, selado por Deus para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, está tudo a seu favor. Quando o véu do santuário se rasgou, os céus espirituais se rasgaram sobre a nossa vida e foi derramada a graça. Então eu preciso parar de pensar bobagem a meu respeito. Eu preciso mandar o diabo embora para lá com as críticas deles, com as acusações dele, em nome de Jesus. E eu preciso assumir a minha identidade de filho, de perdoado, de agraciado por Deus, com toda sorte de bênção nessa vida. E com vitória, porque é a minha vitória, é a sua vitória que glorifica o nome de Jesus. Amém? É o meu bom testemunho que vai mostrar às pessoas que eu tenho um Deus vitorioso na minha vida, um Deus generoso, um Deus misericordioso, um Deus invicto. Deus não tem prazer no sofrimento, na derrota de ninguém. Deus não é glorificado através de insucessos. Amém? Então eu preciso reassumir essa identidade, olhando para a palavra de Deus e me apropriando daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Mas mesmo existindo todos esses atributos, essas palavras de vida, essas palavras de bênção liberadas sobre mim através da palavra de Deus, ainda assim há pessoas com pensamentos e sentimentos ruins acerca de si. São pessoas que ainda não mergulharam na fé, que ainda não tiveram sua mente renovada, e elas não estão lá fora no mundo não, muitas delas estão aqui dentro da própria igreja. Tem pessoas dentro da própria igreja com uma estima muito mais baixa, muito mais comprometida do que pessoas que estão lá fora no mundo, que nem conhecem a Deus. Tem gente lá no mundo que, porque a pessoa só tem ela mesma para confiar, ela não conhece a Deus, ela se apoia em si mesma e ela tem um alto conceito de si, vai, faz e acontece, conquista e procura e pesquisa e trabalha e é diligente e realiza. Isso completa ela? Não completa, porque não há como ser completo sem Jesus. Mas essas pessoas
elas têm um conceito não correto, mas elas têm um conceito proativo de si, um conceito efetivo de si, ou seja, elas atribuem a elas mesmas crédito. E você precisa não só confiar em Deus, como você precisa confiar em você mesmo, porque Deus te deu dons, porque Deus te deu capacitação, porque Deus te deu inclusive uma inteligência, uma sabedoria que supera a sabedoria desse mundo. Então, é aquilo que eu falei para você. Você não deve por aí sair por aí se ensoberbecendo e achando que você é melhor do que os outros. Mas você tem em você atributos, você tem em você a virtude do Espírito que pode sim te distinguir dos outros, se você fizer do glorificar a Deus o seu objetivo. Se você for fazer coisas boas para glorificar a Deus, se o seu objetivo for sempre servir a Deus e exaltar o nome de Deus através da sua vida, Deus vai te colocar no pódio muitas vezes. Deus vai te exaltar, porque você está devolvendo a glória a Ele. Amém? Então, há pessoas com pensamentos e com sentimentos ruins acerca de si, e Deus quer fazer essa reforma na nossa mente e na nossa linguagem. Se elas pensam que são incapazes, se elas pensam que são pobres, se elas pensam que são derrotadas e doentes, certamente falarão também coisas negativas sobre si. Eu sou um derrotado, minha vida não vai para frente, eu não sou capaz para nada, eu sou uma vergonha para minha família, minha esposa não me ama, minha filha é uma rebelde, meu salário é uma mixaria. Essa é uma linguagem totalmente contaminada. Essa pode ser a linguagem de uma circunstância que a pessoa esteja vendo, mas não é a linguagem que nós, como filhos de Deus e como profetas desta geração, temos que falar. Nós temos que falar uma linguagem que traga mudança. Nós temos que falar uma linguagem que não é a linguagem da terra, mas é a linguagem do reino dos céus. Quantos creem nisso? O apóstolo Tiago diz que a nossa língua constrói ou destrói, gera vida ou produz morte. Então precisamos nutrir a mente de Cristo e falar a linguagem de vida do reino do céu. Amém? No céu não há dor, não há morte. O céu profetiza santidade e vida sobre nós. Existe um exemplo clássico disso, que é uma revelação, que está no capítulo de Isaías 6, quando Isaías tem da parte do Senhor a oportunidade de ter uma visão, e ele vê o trono de Deus, ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono, e os serafins e os querubins voando ao redor de Deus, e cantando e adorando a Deus, e profetizando uns aos outros, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção. Isso aconteceu nos dias do profeta Isaías, onde havia na nação escolhida, na nação que era para ser o modelo de santidade, de temor a Deus e de fé, havia corrupção, havia injustiça, havia pecado, havia mortes, havia guerras. Isaías corre para a presença do Senhor justamente porque estava havendo naquele momento a iminência de um ataque a Israel. Então a terra estava cheia de injustiça, de pecado e de violência. Mas o céu dizia a respeito da terra: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. É uma linguagem profética, é uma linguagem de vida, é uma linguagem não daquilo que está acontecendo agora, mas daquilo que Deus vai fazer. Porque assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Então isso é uma promessa também, de que hoje esse mundo está assim, cheio de maldade, de violência, de injustiça, mas chegará um momento em que a vontade de Deus vai prevalecer, a vontade de Deus vai se estabelecer, e o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Amém?
o Senhor vai ser conhecido de todos os povos, raças, línguas e nações. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? Então, Deus está trabalhando para que a sua vida seja transformada. E você precisa ser instrumento dessa transformação. Amém? Não podemos permanecer com os nossos lábios contaminados pela linguagem do mundo. Quando Isaías viu o trono de Deus aberto, quando Isaías viu aquilo que estava sendo dito pelos anjos a respeito da terra, ele disse: Senhor, me perdoa, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus próprios lábios são lábios impuros, quando deveriam ser lábios santos, porque eu sou um profeta. Isaías estava ali provavelmente falando numa oração desesperada, uma linguagem de medo. Os inimigos vão nos invadir, eles vão nos matar, nós vamos perecer. E aí quando Deus permite ele escutar o que estava sendo dito no céu, Isaías ficou confrontado e disse: o relatório de Deus é totalmente diferente do meu. O meu relatório está sendo e tem sido um relatório de derrota, mas o relatório de Deus é sempre a seu favor, um relatório de vida e de vitória. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor por isso. Então, nós não podemos permitir que os nossos lábios continuem contaminados pela linguagem do mundo. Essa linguagem pessimista. Como que estão as coisas? Ih, está tudo ruim. Ih, o país está em crise. Ih, a coisa está preta. A coisa está preta. Que negócio de coisa preta é essa? Está tudo bem, meu irmão? Ah, estou aqui correndo atrás do prejuízo. Olha que linguagem. Uma pessoa luta, trabalha, se esforça, corre daqui, corre dali, para correr atrás de prejuízo. Esse nem sabe, mas o prejuízo já fez igual aqueles cachorros que correm atrás do rabo, já o prejuízo já está correndo atrás dele. Onde ele for, o prejuízo vai perseguir a vida dele, por causa de uma linguagem corrompida assim. Então nós precisamos renunciar a essas palavras negativas. Querido, use a sua boca para se auto-abençoar e para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não fale segundo as circunstâncias, mas fale segundo aquilo que você sabe, que é o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Não podemos falar a linguagem contaminada desse mundo, precisamos falar a linguagem do reino do céu. A linguagem do céu contempla o futuro que Deus trará à existência segundo a fé. Deus não nos vê como nós estamos agora, Deus nos vê como seremos depois da sua transformação. Amém? Deus vê você santo, Deus vê você curado, Deus vê você contemplado com a realização dos seus sonhos. Deus nos chama de multiplicadores, Deus nos chama de vitoriosos, porque assim Ele está nos fazendo. Amém? Deus está trabalhando para que você seja tudo isso que Ele diz que você é na Bíblia. Então eu preciso entender isso, que eu estou em Cristo, sendo transformado a cada dia, mas eu preciso, como disse a palavra sobre a reforma, participar desse processo, mudando a minha mente e mudando a minha linguagem para ser objeto da minha própria transformação. O Senhor quer te libertar, mas você precisa se ajudar. É igual os aliados, eu fico imaginando, né? O que aconteceu com aqueles judeus que estavam lá nos campos de concentração quando chegaram os aliados para tirar eles de lá? Será que eles ficaram deitados numa maca lá, assim com a mão na cabeça, dizendo, me tira daqui? Não, eles correram, eles perceberam que havia uma invasão para libertá-los, e eles participaram da sua própria libertação. Eles não ficaram se jogando no chão e falaram, me carrega daqui, porque eu preciso ser liberto. Não, eles participaram da libertação. Tem gente que precisa de cura na vida. Tem gente que tem sonhos não realizados, mas vive nutrindo uma linguagem derrotista. Ah, minha vida não dá certo, Deus esqueceu de mim, Deus não está fazendo.
Isso se converte depois até num pecado de ingratidão, porque tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. E aonde Ele fez isso? Lá na cruz do Calvário. Por isso Jesus ousou dizer no final de tudo: está consumado. A minha parte eu já fiz. O maior sacrifício de amor e a maior demonstração de poder que poderia ser dada na terra eu já dei. Já morri e também já ressuscitei. Agora é com vocês. É com você crer, é com você se apropriar de que você é filho, de que você é bendito, de que você é santo, de que você é vitorioso, de que você foi fadado ao céu e não está sendo conduzido para o inferno. Amém? Então não deixe que a linguagem desse mundo, nem tampouco as influências malignas, venham contaminar a sua visão do mundo, nem tampouco a sua linguagem, que é uma ferramenta de conquista. Amém? Não posso falar segundo o passado. Alguns aspectos aqui práticos. Eu não posso falar segundo o passado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Esse é o chamado cristão Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. É uma fala baseada em coisas ruins do passado. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu não tive estudo, então não vou conseguir nada. Esse é um pensamento humano. Esse é um pensamento derrotista, baseado no passado. O que a profecia contempla? A profecia contempla o futuro. A profecia contempla não o que você foi, mas aquilo que você é e aquilo que você será em Cristo Jesus. Mais do que vencedor, por meio daquele que te amou primeiro. Vamos dar um aplauso a Ele? Eu preciso entender que no meu presente e também em relação ao meu futuro, existe um mover de Deus, mudando todas as coisas. Deus tem o poder de transformar todas as realidades na nossa vida. Deus pode pegar uma pessoa pobre, que não teve estudo, e fazer dessa pessoa uma pessoa extremamente bem-sucedida, extremamente próspera. Uma pessoa que não tenha necessidade de coisa alguma, muito pelo contrário, seja uma pessoa que dê dinheiro, que dê ajuda, que dê emprego para milhares de pessoas. Quando a gente escuta às vezes esses testemunhos da Universal aí, que você vê na televisão, que vai lá a pessoa, eu não tinha nada, eu era pobre, eu não tinha estudo, a minha vida era uma desgraça, eu estava no fundo do poço. Mas agora eu tenho 3 carros, eu tenho 2 supermercados, 4 telefones, 400 empregados. Tem gente que fala assim, isso é mentira, isso é pago. Não vou duvidar que em algum momento, em algum lugar possa ser, não só na Universal, até em outras igrejas. Mas eu quero dizer que quem conhece a Deus verdadeiramente, sabe que Ele tem poder para mudar radicalmente a sorte de uma pessoa. Então eu particularmente acredito que aquilo é verdade, porque eu conheço o poder de Deus. Vamos dar um aplauso a Ele? Eu não posso falar segundo o que eu estou vendo. Assim como eu não posso falar segundo o passado, do que eu sofri, do que eu não tive, ou do que se passou comigo, eu também não posso falar segundo o que eu estou vendo. Está uma crise no casamento? Meu casamento não tem mais jeito. Está vivendo um momento de esfriamento na fé, no ministério, meus discípulos não querem nada com Deus. Está vivendo um momento apertado de finanças, já profetiza para o ano inteiro. Esse ano eu vou passar o ano inteiro apertado. Gente, eu vou falar para vocês. Eu vivi essa experiência com um 12 meu. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, apóstolo, até o final desse ano eu vou estar apertado. De dinheiro, ele estava falando de dinheiro. Eu falei, que linguagem é essa? Quando você fala uma coisa dessa, você definiu algo a seu respeito. Você se auto-sentenciou, porque você está impedindo o Senhor
de interferir nesse processo daqui até o final do ano para fazer um milagre que vai quitar todas as suas dívidas. E Deus faz isso, queridos. Faz ou não faz? O que é isso? Linguagem contaminada, linguagem natural, linguagem não aperfeiçoada por Cristo, porque a linguagem de Cristo é a linguagem da fé. Eu estou vivendo esse momento de aperto, mas Deus está trabalhando na minha vida, e as portas da graça estão abertas sobre mim, e o nosso Deus, que é um Deus supridor e surpreendente, Ele vai fazer um milagre que vai me tirar desse opróbrio. É essa palavra que eu tenho que ter. Não vou ficar apertado até o final do ano. Quando Ele me falou isso, ainda faltava 5 meses para terminar o ano. Quer dizer, já se preparou para nos próximos 5 meses viver no deserto. Tem gente que tem vocação para camelo. Camelo é que gosta de viver no deserto. Nós somos ovelhas que vão viver nos pastos verdejantes da terra prometida. Quantos recebem? Então dá um aplauso a Jesus. Seu casamento tem jeito, seus discípulos têm jeito, eles são uma bênção, eles são santos, eles são comprometidos, eles são multiplicadores, eles são fecundos, eles são abençoados em tudo que eles põem as mãos, o ministério deles é próspero, amém? E por causa disso, seu ministério é um ministério de sucesso, amém? Não posso também falar a linguagem da dúvida. Tem gente que vive com será, será, será. Será que vai dar certo? Será que eu serei capaz? Será que eu vou conseguir? Será é dúvida. Será não é fé. Não, eu vou conseguir. Eu sou capaz. Eu não sei isso, meu patrão, mas eu vou aprender. Eu não sei resolver esse problema, meu pastor, mas o Espírito Santo vai me capacitar. Conta comigo. Amém? Essa é uma linguagem positiva. Essa é uma linguagem de transformação. Amém? Então, erradique da sua vida o medo, erradique da sua vida a dúvida, porque Deus é por você. Deus trabalha a seu favor. E os céus estão rasgados sobre a sua vida. Esse é o tempo da nossa conquista. Esse é o tempo da nossa felicidade. É verdade, queridos. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus não passou tudo aquilo lá na cruz para você viver sofrendo também. Ele já sofreu no seu lugar. Amém? Mas você, para parar de continuar sofrendo, precisa receber a mente de Cristo, que é uma mente de fé. Você precisa falar uma linguagem de fé, que é a linguagem do reino de Deus. Amém? E eu não posso, por fim, falar a linguagem do não posso. Tem gente que tem nos lábios a linguagem da impossibilidade, quando a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu não posso estudar nessa faculdade porque eu não tenho como pagar. Eu não sou capaz de conquistar aquele cargo porque eu não vou passar num concurso. Eu não posso ter filho porque eu sou estéril. A Bíblia diz, não há no reino de Deus nem homem nem mulher estéril. Se é de um milagre que você precisa, é exatamente nisso que Deus é especialista. Amém? Tinha muita gente que chegou aqui chorando, lavando esse altar aqui com lágrimas, porque não podia ter filho. E hoje está aí, correndo atrás de uma criançada tremenda, né? Então, o nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus que muda circunstâncias, não segundo uma mente natural, mas segundo uma mente, uma linguagem sobrenatural. Amém? Então há pessoas que vivem nesse eu não posso isso, eu não posso aquilo. E o que a Bíblia diz a seu respeito? Que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu declaro, vai vir uma capacitação sobrenatural sobre a sua vida. É a unção que vai te fazer viver os impossíveis de Deus. Os seus impossíveis
vão ser transformados nos possíveis de Deus. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! 2016 vai ser um ano de muitos milagres na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Então, devemos vigiar as nossas palavras, nos lembrando sempre que elas trazem à existência aquilo que foi dito. Presta atenção, esse é o princípio da criação. Deus disse, haja luz. Olha quanta luz está entrando por essa janela aí. Vocês não ficam tristes comigo não, pensando que eu gosto menos de vocês do que deles, tá? Porque às vezes eu olho muito mais para lá do que para cá. Mas é porque essa luz aí me ofusca um pouco. Daqui a algum tempo nós vamos botar mais. Vamos botar talvez uma película aí para diminuir um pouco essa luminosidade. Para a gente poder olhar para cá também. Eu estou curando eles para eles não terem que ir para o reencontro. Se a minha ministração agora de amor por você, de apreço pela sua vida não foi suficiente, o reencontro será agora no mês de março. Tá bom? Você vai lá receber cura profunda na sua alma. Mas eu vou repetir, eu amo vocês da esquerda. Amém? Não pense que à esquerda estão os cabritos e à direita as ovelhas. Não. Todos aqui são ovelhas e eu amo a todos igualmente. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos voltar aqui. Oi? Deus falou, haja luz. Essa luz linda que está entrando por aí foi fruto de uma palavra de Deus. Haja luz, e a luz veio a existir. Então, quando eu digo, sou frutífero, o Senhor starta, o Senhor começa um processo de frutificação na sua vida. Sou fértil, sou fecundo, sou criativo, sou inteligente, sou capaz, sou liberto, sou curado pelo poder do nome de Jesus. Quando eu começo a declarar essas coisas, vida começa a ser gerada em mim. Porque Deus gera aquilo que não existe através da palavra que nós liberamos. E eu tenho que tomar cuidado, se as sementes que eu estou plantando no mundo espiritual, se as palavras que eu estou liberando são palavras de vida ou se são palavras de morte. Amém? Que Deus ponha palavras de vida sempre na sua mente e na sua boca. Quantos recebem? Dá um aplauso aí, por favor, a Jesus. Se eu vivo falando coisas negativas, se eu vivo amaldiçoando a minha esposa, o meu cônjuge, o meu filho, o meu vizinho, o meu discípulo, o mundo espiritual vai pegar essas palavras ruins e vai transformá-las em realidade. Às vezes há lugares contaminados porque já aconteceu tanta contenda, tanta briga, tanta discussão debaixo do teto de um lar, que aquele lugar se tornou um lugar conhecido e visitado por demônios sempre. O que a gente tem que fazer? Pedir perdão a Deus pelas palavras liberadas naquele lugar. Limpar os céus espirituais daquele lugar, pedindo perdão a Deus com arrependimento. Senhor, me perdoa por toda palavra negativa liberada debaixo desse lugar. Me perdoa por todas as vezes que eu amaldiçoei. Falei contra o meu cônjuge, falei contra o meu filho, falei contra os meus discípulos, a minha equipe. E aí, Deus perdoa, Deus remove aquelas palavras do mundo espiritual, tirando-as das mãos de Satanás como uma matéria-prima que é cortada. E quem que tem que cuidar disso? Nós mesmos, vigiando com aquilo que falamos, não dando oportunidades a que o inimigo tenha matéria-prima, ou seja, palavras para nos agredir, para nos atacar, para nos ferir. Amém? Devemos nos vigiar sempre as nossas palavras. Eu já disse isso, né? Isso é um testemunho meu. Quando eu libero desatentamente palavras negativas na minha vida, na minha casa, eu tenho cuidado de pedir perdão por elas e substituí-las por palavras de vida. Amém? Senhor, até hoje eu falei tal e tal coisa do meu discípulo. Falei que ele era descomprometido, falei que ele era carnal, eu falei que ele era rebelde,
Mas agora eu quero pedir perdão por todas essas palavras e eu quero profetizar sobre a vida do meu filho espiritual, do meu discípulo, dizendo: ele é santo, ele é comprometido, ele é amoroso, ele é fiel, ele é leal, ele é uma bênção. Em nome de Jesus. Faça isso em relação às pessoas. Faça isso em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. Tem mães que vêm: apóstolo, ora por esse menino aqui, ora aqui por esse moleque. Esse moleque aqui é atentado. Fala assim, ó, eu vou orar por ele, tá? Já entendi tudo. Mas a primeira coisa é você mudar a linguagem a respeito dele. Você é mãe, você está numa posição de autoridade. O que você precisa dizer? Que ele é educado, que ele é manso, que ele é bom, que ele é obediente. E tratá-lo dessa maneira, como sendo assim. Porque com uma linguagem alterada e com uma atitude, que é o que eu vou falar, se Deus me permitir, no próximo domingo, modificada em relação às circunstâncias, em pouco tempo virá uma transformação. Mas é preciso um período de perseverança, onde você fale não segundo aquilo que sempre foi, não segundo aquilo que você está vendo no momento, mas segundo aquilo que você espera que seja. A fé é a certeza do que se espera, mas ainda não se vê. Então, se você continuar com aquela linguagem de fé, perseverando naquilo que é a promessa de Deus, de que o seu filho é uma bênção, porque o seu filho é um fruto bendito, ele é um presente de Deus na sua vida, e não uma maldição, o que vai acontecer? Esse filho vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Mas a Bíblia diz que nós devemos reter a confissão da nossa esperança. Então eu tenho que declarar sempre a palavra daquilo que eu quero. Eu sou liberto, se você está lutando contra drogas. Eu sou curado, se você está lutando contra uma enfermidade. Eu sou feliz na minha família, se a sua casa está um caos. Porque foi assim que Deus fez. Amém? Deus olhou a terra em conflito, injustiça, pecado, mas disse que ela estava cheia da glória dele. Amém? O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Busque com zelo os melhores dons, o apóstolo Paulo fala, mas principalmente que profetizeis. Existe poder na sua boca. Amém? E você precisa aprender a usar esse poder, que é falar uma linguagem profética, alicerçada na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que toda a graça está derramada sobre a sua vida, que toda sorte de bênçãos estão liberadas para você, comece a falar segundo esta verdade. Amém? Comece a declarar que você é feliz, que você é santo, que você é liberto, que você é curado, que os seus familiares são salvos, que a sua vida financeira é uma vida regalada, é uma vida próspera, que o seu ministério é um ministério agradável a Deus, frutífero para Deus, e dessa forma Deus vai realizar. Profetize sua santificação e crescimento espiritual. Profetize a salvação da sua família. Profetize o desatar do seu ministério. Profetize o sanar de todos os seus problemas financeiros. E isso vai redundar numa transformação real, que vai envolver não só o conceito que você tem de você mesmo, mas uma linguagem perfeita segundo a justiça de Deus e uma sorte totalmente transformada, o que será um testemunho de plenitude na tua vida, para a glória de Deus e para que a sua alegria seja muito grande sempre. Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero finalizar orando para que em 2016 Deus renove verdadeiramente a sua mente, santifique os seus lábios, dando voz profética e respaldo profético àquilo que você falar. Mas escolha os seus pensamentos. Quando o diabo vier lá semear um pensamento ruim na tua mente, pensamento mal contra alguém, pensamento pornográfico, pensamento imoral, um pensamento
de suicídio, pensamento de derrota, você deve repreendê-lo e dizer: Satanás, esse pensamento não é meu, em nome de Jesus. Pega esse lixo e bate em retirada da minha vida e da minha mente, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, isso foi uma coisa que eu aprendi logo que eu aceitei Jesus e comecei a caminhar na igreja. Quando um pensamento desse se manifestava na minha mente, o inimigo trabalhava com uma dupla malignidade, uma dupla astúcia. Primeiro, ele lançava um pensamento ruim na minha mente, porque ele conhecia os códigos, ele conhecia os arquivos de uma alma que tinha sido bastante contaminada. Então ele trazia à memória um pensamento, uma imagem, que eu sabia agora já que era pecado, porque eu já estava em Cristo. E além dele trazer essa imagem e me fazer pensar que aquele pensamento era meu, ele me fazia se sentir culpado, porque eu dizia: como é que eu estou na igreja e tendo pensamentos ruins? Como é que eu estou aqui no culto e estou tendo um pensamento imoral? Como é que eu sou agora um filho de Deus e eu estou tendo um pensamento de violência contra alguém? E aí, eu me sentia culpado, e a culpa faz o quê? Nos afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todas as vezes em que você perceber que você pecou, se você se arrepender genuinamente, pedir perdão por aquilo, instantaneamente Deus te perdoa. Então, o que me foi ensinado? A não aceitar na minha mente os pensamentos semeados pelo diabo. Pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamentos de medo, pensamentos imorais, pensamentos de ira contra alguém, de ódio por uma pessoa, de um pensamento de fazer um mal para alguém, de se vingar. Eu comecei a botar tudo isso nas costas do inimigo. Falei: não recebo, não aceito esse pensamento não é meu. Os meus pensamentos agora são os pensamentos do Espírito Santo. São pensamentos puros, são pensamentos limpos e bons. Esse lixo aí é teu, Satanás, bate em retirada. E eu me sujeitei a Deus nessa postura, e eu resisti ao diabo, e dali a pouco a minha mente estava descontaminada de tanta coisa impura. De vez em quando isso acontece comigo, acontece com você, porque isso está relacionado ao mundo em que nós vivemos. Existem muitos inputs negativos do mundo querendo confrontar ou destruir a nossa santidade, mas a santidade vai sempre prevalecer sobre o pecado, a luz vai sempre prevalecer sobre as trevas, Jesus vai sempre prevalecer sobre o diabo na tua vida. Quem recebe? Então faça a sua parte. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero que você ore conforme aquilo que a palavra te tocou. Peça a Deus para apagar da sua mente todos os arquivos ruins do maligno. Peça para Deus lavar pelo sangue de Jesus os teus pensamentos, os seus sentimentos, a sua alma. Peça para Deus implantar em você a mente perfeita de Cristo Jesus. Faça como Isaías nessa hora. Peça para Deus purificar os seus lábios. Isaías, quando percebeu a linguagem que era dita no céu, ele disse: meu Deus, eu estou falando coisas impuras. Eu estou falando uma linguagem corrompida, pecaminosa, desastrosa, uma linguagem de derrota. Mas a linguagem do céu é vitória, a linguagem do céu é vida, a linguagem do céu traz plenitude. Então peça para Deus que purifique os seus lábios nesse ano e que te dê esse dom maravilhoso de profetizar segundo toda a verdade descrita nessa palavra a seu respeito. Você era um pecador, mas agora você é um perdoado. Você é um justificado pelo sangue de Jesus. Você era um escravo lá no mundo, um plebeu espiritual. Você podia até ter dinheiro e ter cultura, mas você era um miserável espiritual. Sabia disso? Leia o livro de Apocalipse. Você tem tudo. Você pensa que você nem precisa de nada, porque você está suprido de todas as suas necessidades terrenas.
Mal sabe você que você é pobre, cego, miserável e nu espiritualmente. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso. Então nós éramos assim. Mas se você era um plebeu espiritual, agora você é um príncipe, filho do Rei dos Reis, filho do Senhor dos Senhores. Então quero declarar que você nesse ano de 2016 vai pensar como um príncipe, vai falar como um príncipe, vai se comportar como um príncipe e vai viver como um príncipe e como uma princesa do Senhor. Quantos recebem? Dá um aplauso a Ele e comece a orar.